Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos os nossos queridos irmãos e irmãs que compõem o canal Servindo Jesus, alcançando vidas com Cícero José. Esse que vos fala sou eu mesmo, Cícero José, para a glória de Deus. Eu quero trazer uma mensagem para as nossas vidas, uma reflexão abençoada que vai falar, eu creio, ao meu coração e ao teu coração. Eu lembro muito, queridos e queridas, da época dos profetas, homens valentes voltados para fazer a obra de Deus. Esses homens, eles buscavam ao Senhor, eles se doavam para estar bem diante de Deus, pois havia uma nação que precisava dos profetas, dos conselhos, das orações dos profetas, e eles precisavam estar bem diante de Deus para que pudesse aconselhar, também dar bons conselhos para essas pessoas que precisavam, como também de orar por essas pessoas. Todas as pessoas que necessitavam, que estavam ali naquela região, elas sempre que precisavam recorriam ao profeta daquela nação. E esses profetas, eles buscavam a Deus. Hoje não é diferente. Nós precisamos ter um contato com Deus. Simplesmente uma mensagem para que nós possamos refletir naquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos nos dias atuais para estarmos bem diante do Senhor. E uma das coisas mais necessárias para a nossa vida é estar bem diante de Deus. Como que nós vamos poder ajudar alguém se nós não estivermos bem diante do Senhor? E nós precisamos desses requisitos para estar bem diante de Deus. Buscar a face do nosso Mestre querido, do nosso Mestre amado, a cada dia, para que nós possamos estar disponível para estar diante do Senhor nosso Deus. Eu vejo um pouquinho sobre a história de Daniel. A Bíblia vai relatar que Daniel era um homem íntegro, que buscava ao Senhor todo o tempo, que estava sempre disponível para as coisas do Senhor Deus. E houve uma ocasião onde Daniel estava ali buscando ao Senhor, e houve também a necessidade de uma interpretação de um sonho ali para o rei Nabucodonosor, que era o rei da época. E nós podemos observar que Daniel, ele se encontrava em uma ocasião que era tudo ou nada, pois o rei estava ameaçando matar todas as pessoas, todos os sábios daquela região ali. E Daniel, ele se enquadrava em um dos sábios, porque também ele era um sábio, era um profeta sábio, e ele buscava sempre ao Senhor. E o rei contava com uma pessoa para desvendar o sonho que o rei tinha sonhado, e isso, aquele sábio da época, aqueles homens que trabalhavam para o rei, nenhum deles teve a possibilidade de interpretar o sonho que o rei tinha sonhado. Agora eu entendo que eu e você, nós precisamos a cada dia buscar o Senhor em todo o tempo, adorar o Senhor em todo o tempo, buscar em oração, para que nós possamos lidar com as situações que vêm pela frente, que nós não venhamos se desesperar em meio à situação, sabendo que o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor Deus, Ele quer sempre nos abençoar, e muitas vezes nós não queremos entender a bênção do Senhor para com as nossas vidas, para com a vida da nossa família, e nós precisamos, pessoal, entender de verdade que Deus, Ele precisa que nós venhamos compreender o seu agir. O Senhor está nos trazendo alerta todos os dias, só às vezes que nós não paramos para entender que o Senhor está nos alertando, para que nós possamos a cada momento da nossa vida se aproximar de Deus,
E muitas pessoas, em vez de se aproximar do Senhor, está se distanciando do Senhor cada vez mais ainda. Em vez de se aproximar do Senhor, em vez de buscar o Senhor. Então, falando um pouquinho sobre Daniel, nós lembramos da época que nós estamos vivendo. Nós lembramos das lutas que nós estamos enfrentando. Nós lembramos do que nós já passamos em todo este período maravilhoso. Podemos dizer assim que foi um momento de aprendizagem. Mesmo em meio ao sufoco, mesmo em meio, perdendo tantos entes queridos, amigos, familiares. E ainda não está tendo a valorização por parte de muitas vidas. Está na hora de se autoanalisar e procurar aprender como que nós devemos viver, aonde que nós estamos precisando acertar, qual é o grau de situação que devemos viver diante do Senhor nosso Deus. Nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Só Daniel foi capaz de interpretar o sonho do rei. Deus, ele revelou para Daniel. E para mim, para você, não é impossível ser revelado quando nós buscamos a face do Senhor. A igreja de Deus, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor somos nós seres humanos. A Bíblia fala: vós sois templo e morada do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E essa casa, ela precisa estar limpa. Como que essa casa deve estar limpa? Buscando no Senhor a purificação, buscando no Senhor a purificação e o aprendizado da palavra do Senhor. Quando nós buscarmos, quando nós fazemos isso, nós vamos entender o que é necessário fazer para que nós possamos estar bem diante de Deus e ter intimidade com Cristo. Nós precisamos ter intimidade com Cristo. Através do Evangelho do Senhor, nós podemos se aproximar de Cristo. Foi uma maneira mais abençoada que o Senhor viu para nós, porque por causa do pecado o homem foi afastado da glória de Deus. Acontecendo isso, o homem pecou e só pensava em pecar, porque para ele já estava tudo perdido mesmo. Já tinha sido destituído, ou seja, já tinha sido afastado da glória de Deus. O que era que ia fazer agora se não tinha mais como se ligar a Deus? Porque naquela época era simplesmente uma vez no ano sacrificado cordeiros para cobrir os pecados das pessoas daquelas regiões onde nós podemos ver que está escrito nas Escrituras Sagradas. O homem vivia distante de Deus. Podemos dizer que o homem pecava durante muitos dias, porque sabia que naquela época havia alguém que zelava por eles, mas isso não perdoava os pecados deles. Simplesmente cobria o pecado do homem naquela época. Mas o Senhor, que já havia profetizado que o Senhor enviaria o seu Senhor, o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário por nós. Acontecendo isso, nós podemos ver milagres maravilhosos acontecendo sobre a nossa vida. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem o nome que está acima de todos os nomes, veio, morreu na cruz do Calvário por nós, ressuscitou e está vivo, nos trazendo a ligação do homem até Deus. Simplesmente Jesus fez isso. E eu quero lembrar para você e para mim que quando acontece isso, nós podemos ver algo interessante, que o pecado do homem não foi coberto, mas sim foi eliminado através do sangue de Cristo. A Bíblia diz, o profeta Isaías escrevendo, que o Senhor, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos trazer a paz, para trazer a esperança para as nossas vidas. Está escrito na Bíblia que o Senhor veio para aproximar o homem até Deus. Foi Ele que nos ligou
a Deus. Jesus veio para nos ligar a Deus, para nos fazer ter a possibilidade de se aproximar de Deus. Então, querido e querida, está na hora de buscarmos, está na hora de entendermos o que o Senhor Deus quer.